Irmãos, vocês podem abrir a Bíblia de vocês em Mateus 24, a gente vai ler a partir dos versos 36. A gente, como foi dito muitas vezes aqui hoje, né? A gente começa aí o início do calendário cristão, e para quem é a primeira vez que está passando por isso, né? Primeira vez que você escuta isso, ao longo desses 2000 anos, a igreja tem se organizado ao longo de uma leitura das Escrituras que é feita em 3 anos. Né? O calendário cristão nos ajuda, ao longo de 3 anos, ler toda a Escritura. É um misto entre leituras no Antigo Testamento, no Novo Testamento, Salmos. Aos domingos, nós temos aí as grandes leituras, né? Que celebram atos na história da redenção. Hoje nós começamos, então, com domingos do Advento, né? Ou seja, lembrando aí esses 4 domingos que antecedem o Natal, e a partir disso nós vamos pensar sobre a chegada do Messias, a vida do Messias, o ministério público do Messias, sua morte e ressurreição, e, por fim, a chegada do Espírito Santo e a ação da igreja. Então, o calendário cristão é essa leitura que todos os anos nós vamos passando por textos chaves que nos ajudam a entender não somente as Escrituras, mas entender a história da redenção e como nós fomos alcançados. E hoje nós vamos falar sobre a expectativa da chegada do Messias. Hoje é o primeiro domingo. Talvez você já começou a enfeitar a sua casa, a árvore de Natal, pisca-pisca, aquelas coisas todas. Hoje é o dia que a gente começa a se preparar melhor. As leituras são feitas para isso, para que a gente possa, com expectativa, lembrar da chegada, da primeira vez que o Messias veio e ter uma expectativa na sua segunda vinda. Amém? Então, para você que achou Mateus 24, nós vamos ler a partir do versículo 36, e a palavra de Deus diz assim: Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será levado, o outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e outra será deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Porém, considerem isto: se o pai de família souber a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Amém. Essa é a palavra do Senhor. Eu queria te convidar mais uma vez a fechar os seus olhos, vamos orar. Pai, nós te rendemos graças pelo Teu Evangelho, pela Palavra de Deus. Nos dê capacidade de compreender, abre o nosso coração para isso, Pai, e que nós possamos, vigilantes, sóbrios, aguardar e estar preparados para a vinda do nosso Senhor Jesus. Que com alegria e expectativa nós possamos almejar por esse encontro. Enquanto isso, encontra-nos adorando ao Senhor, trabalhando, pregando o Evangelho. Enquanto isso, que possamos viver essa vida de modo digno, que busca honrar e glorificar o Senhor. Amém. Então, quando nós olhamos para as Escrituras, para esse tempo, nós pensamos na expectativa da chegada do Messias. Não com medo, no entanto, com muito temor. O Messias vem, as profecias disseram, os profetas falaram. Há uma grande expectativa na chegada do Messias. Assim como há uma grande expectativa na volta de Jesus, havia uma expectativa naquele tempo, em que Jesus ainda não havia se tornado menino ali,
não havia nascido, havia uma expectativa da chegada do Messias. Muitas pessoas estavam despreparadas, muitas pessoas não conseguiram identificar a chegada de Deus nesse mundo. No entanto, nós vivemos uma situação um pouco parecida. Há muitos anos nós também proclamamos em todos os lugares que Cristo voltará. No entanto, muitas pessoas acham que isso parece mais um conto, uma fábula, talvez um mito. E a gente vai vivendo, considerando que talvez não seja a história, talvez a história não seja essa mesmo. Talvez a gente tenha mais tempo, talvez a gente possa viver uma longa vida e aí a gente não vai ver o Messias. Mas a gente deveria cultivar uma certa expectativa de que o Messias vem. É verdade, pode ser que talvez não venha ainda nessa geração, mas há uma grande chance que sim. Quem sabe? A gente pode, então, vigiar, nós podemos estar prontos para que a sua chegada seja recebida com júbilos por nós, a sua igreja, que já fomos avisados. Né? O advento, essa palavra advento, vinda, né? Ela fala sobre isso. Esses próximos 4 domingos, nós vamos falar sobre a expectativa da chegada do Messias, vamos pensar em como ele já veio a esse mundo, ainda não do sentido pleno, ou seja, quando ele vai consumar todas essas coisas. É a expectativa do já e do ainda não. É o esperar enquanto nós caminhamos, é o esperar a vinda dele enquanto nós trabalhamos, enquanto nós vivemos. É o esperar que vai em direção à cruz, que vai em direção a Cristo. É por isso que uma das coisas que nós podemos pensar, pedir a Lívia para projetar para a gente, é que a temporada do advento enfatiza a prontidão para a vinda de Cristo em Belém e outra vez no final da história. O nosso objetivo aqui com essas pregações dos próximos domingos é para que você possa estar pronto para a chegada do Messias, para a chegada do Messias que vem outra vez no final da história, assim como ele veio em Belém, que nós possamos estar prontos para a sua chegada no final da história. O desafio espiritual desse tempo é esse, né? Lembre-se da promessa de Deus de enviar aquele que venceria o pecado e a morte para sempre. Cristo também prometeu que virá outra vez no final da história, e nos preparamos com um coração desejoso para a sua chegada. Nós estamos preparados e nos preparando para a sua chegada. O próprio Cristo prometeu que voltaria. Agora não mais um profeta que fala, mas o próprio Cristo fala que voltará uma outra vez. Eu sei, eu não vou discutir aqui hoje se o dia 25 de dezembro é o dia do nascimento de Jesus. Isso não é um assunto mais, eu acho que a gente já passou por isso. Mas já que nós celebramos o nascimento de Jesus nessa data, pense bem como você poderia não só estar se preparando para o Natal, uma festa na sua casa, uma ceia fraternal, mas você poderia estar se preparando para a chegada. Se você soubesse, você não sabe, mas se você soubesse que ele vem, que ele está próximo, você poderia se arrumar, se preparar para recebê-lo. Nós sabemos que ele vem. Amém? E esse é o objetivo do texto dessa manhã. Versículo 36, acompanhe comigo aí na sua Bíblia. Olha só o que a palavra diz. Mas a respeito daquele dia e hora, Jesus falando, viu gente? Ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também na vida do Filho do Homem. Como era nos dias de Noé? Nos dias de Noé, as pessoas, o texto vai dizer o que acontecia, né? Eles comiam, bebiam, versículo 38, acompanha aí, casavam-se, davam-se casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Perceba bem que na história de Noé, Noé é avisado, um dilúvio vem. A iniquidade do povo havia chegado a níveis alarmantes, a ponto de que Deus enviaria um grande julgamento. Mas a gente sabe, e a gente já aprendeu aqui, que toda a história de julgamento também há também uma oferta de salvação. Salvação e juízo são assuntos que andam lado a lado em toda a Escritura. Haverá um juízo, é verdade, mas haverá também salvação. Enquanto Noé constrói a arca, talvez as pessoas possam olhar para ele e ver um louco. Nós nunca vimos isso, chuva.
Nós nunca ouvimos falar disso, como alguém está construindo uma embarcação nesse lugar. Não faz sentido nenhum. A mensagem do Evangelho, que proclama a salvação nos nossos dias, que proclama o arrependimento e a fé, e o quanto antes, e urgente, para muitas pessoas parece loucura. Muitas pessoas olham para cristãos e para pessoas comprometidas com a pregação do Evangelho e veem ali loucos. Que desespero é esse? Que desespero é esse? Parece que o mundo vai acabar, e não está com cara que o mundo vai acabar. Não é isso? Não, ainda eu marquei a minha viagem. Março está chegando, fevereiro está chegando, mas o mundo não vai acabar antes de fevereiro, a gente tem certeza disso. E as pessoas, elas têm tantas certezas do seu presente, do seu futuro, e quando escutam uma mensagem de que um dia Jesus voltará, o Filho do Homem voltará, elas simplesmente ignoram, parece loucura. Mas quando chegar aquele dia, muitos ficarão surpresos. Ninguém sabe o dia, é verdade, nem os anjos, nenhum homem. A gente já perdeu muito tempo com isso. No passado, a gente já viveu tantas experiências assim, não é? É no ano 2000, né? Aquela época as pessoas ficaram malucas, mas vez ou outra alguém faz isso, né? Dá uma data, começa a juntar os textos, começa a fazer as contas, né? Numerologia gospel, e aí começa a falar, não, ele vai vir mês tal, dia tal, e aí começa a colocar todo mundo maluco, não por causa da mensagem do Evangelho, mas por causa da data, do dia. E Jesus deixa bem claro que nem os anjos no céu, nem a própria humanidade de Jesus, ou de alguma maneira que misteriosa, não havia um conhecimento nesse tempo. Ninguém sabe, mas o Pai sabe. Quando os discípulos se despedem de Jesus em Atos dos Apóstolos, eles estão olhando para o céu e vendo o céu se abrindo, Jesus sendo elevado às nuvens, e talvez eles fiquem pensando, o que está acontecendo? E os anjos dizem para ele, vocês não devem ficar se perguntando qual é a hora, que dia, vocês não devem, pensem no agora, aguardando com expectativa, do mesmo jeito que ele foi, ele voltará agora. Enquanto isso, nesse ato entre o já e o ainda não, entre a ida ou a ascensão de Jesus e a volta de Jesus, qual é a responsabilidade da igreja? E a responsabilidade da igreja é viver de forma vigilante, atenta, pronta a que qualquer dia ele pode voltar. Enquanto isso, trabalho. Enquanto isso, prego o Evangelho. Enquanto isso, cuido de pessoas. Enquanto isso, frutifico em toda boa obra. Enquanto isso, vivo uma vida, para que quando eu seja encontrado, não seja encontrado como alguém que nunca teve essa expectativa, que não sabia, mas como alguém que sabia que ele iria voltar. E escutaremos do Senhor, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, agora você será colocado no muito. Espero isso. Eu já falei isso com vocês várias vezes, que eu anseio pelo dia em que, se ele fizer assim, seria uma coisa de cinema para mim. Mas já imaginou a gente num culto aqui, Deus interrompendo o nosso culto? Que coisa extraordinária! E a gente adorando e cantando, vem Jesus, e veio Jesus. Como que seria extraordinário? Eu ficaria muito feliz poder desfrutar do nosso Senhor, dessa nova realidade. Mas enquanto isso, o que a gente faz? Se desespera? Ou então vive de maneira fútil? Não. Enquanto isso, nós continuamos vivendo a vida que nos foi conquistada na cruz. A vida comum, no entanto extraordinária, porque é uma vida vivida com Cristo. Uma vida que pode ser vivida vigilante, uma vida que pode ser vivida em santidade para a glória de Deus. Olha só o que a gente pode pensar, né? O próprio caráter repentino da vinda realça a necessidade de se precaver contra o desespero. Não é porque Jesus vem repentinamente que nós devemos ficar desesperados. Nós sabemos, nós não seremos pegos desprevenidos, ou se espera isso. Nós fomos avisados. Essa mensagem é uma mensagem que é pregada várias e várias vezes na igreja. Você sabe disso. Você não precisa viver desesperado, sem esperança. Desesperado e sem esperança. Pelo contrário, você pode cultivar uma expectativa saudável na volta
de Jesus. Você não precisa viver como as pessoas do mundo que acham que a pior coisa que pode acontecer na vida delas é Jesus vir. Porque se Jesus vir, eu não posso casar, ou viajar para aquele lugar, ou atingir aquele nível de sucesso, de emprego ou de poder que eu tanto planejei. Muitas pessoas não gostam da história de Jesus vir porque elas têm planos melhores do que o céu para essa vida. As pessoas têm planos melhores do que a eternidade. E por isso, se Jesus vier, seria uma coisa muito triste para elas. Porque talvez elas vejam a eternidade, a volta de Jesus, a nova vida, como algo sem graça, algo sem valor, algo sem beleza. Isso denuncia a nossa perspectiva incorreta a respeito do que é a vida no reino de Deus, do que significa Cristo para nós, o que significa novos céus e nova terra. Então a gente precisa reconfigurar ou renovar nossa mente, como diz Paulo em Romanos capítulo 12. Desejar o reino de Deus, desejar o Cristo encarnado, são coisas que nós fomos criados para isso. Encontramos deleite em nossas almas para isso. Toda a nossa vida, o viver é para isso. E nós encontraremos alegria muito superior a qualquer coisa que esse mundo possa nos proporcionar. Mas talvez na teoria a gente creia nisso e na prática ainda não. É por isso que falar desses textos, dessas mensagens, olhar para os salmos, olhar para as profecias, talvez é a forma de Deus cativar os nossos corações para a mensagem central. Cristo veio uma vez e voltará uma segunda e definitivamente vez para todos nós. Amém? Pense sobre isso. É possível algumas pessoas perguntar: o que há de errado entre comprar, vender, casar, planejar as férias? Eu não estou falando que é errado fazer essas coisas. Você pode fazer isso. Mas existe um nível saudável em que você planeja essa vida. Há alguma coisa errada em se casar? Pelo contrário, há algo muito belo em se casar. Comprar, vender, comprar uma casa, viajar para um lugar, desfrutar das coisas dessa vida, há algo de errado? A mensagem da vinda de Cristo, ela é uma mensagem para que a gente renuncie completamente todas essas coisas? É um grande sim, não, né? Porque há uma forma de fazer tudo isso de maneira que Deus é glorificado. Há uma forma de Deus ser glorificado quando nós nos casamos, quando temos filhos, quando viajamos, quando visitamos uma pessoa ou um lugar, quando comemos uma comida maravilhosa. Há uma forma de se viver essa vida bela de uma maneira que Deus é glorificado. Quando? Quando essa vida não nos rouba a vida que está prometida em Cristo Jesus, a vida eterna. Quando essa vida, quando as coisas desse mundo, elas não competem com a mensagem da eternidade, de que Cristo deve ser tudo para nós, de que o reino de Deus é aquilo que nós estimamos como maior valor do que qualquer outra coisa. Quando as coisas estão nos seus lugares, sejam família, casamento, filhos, sucesso, qualquer outra coisa, quando essas coisas estão nos seus lugares, elas podem ser desfrutadas com beleza, nós podemos glorificar a Deus, nós podemos nos empenhar com essas coisas. Mas quando essas coisas estão no mesmo nível de Deus, elas se tornam ídolos. E elas podem nos roubar o foco principal, elas podem ofuscar de alguma maneira, ou deixar os nossos olhos caídos, os nossos olhos turvos, diante de uma mensagem que é luz para as nossas vidas. Percebe isso? De como que você precisa ter uma vida temperada, se a gente pode dizer assim, pela expectativa da chegada do Messias, e de que essa expectativa no seu coração, ela não te tira as coisas boas dessa vida, mas no tempo de Noé, no tempo em que aquelas pessoas viviam ali, elas esqueceram simplesmente Deus. Elas apagaram Deus da vida delas, ou Deus da existência, Deus da história. E essas coisas, casar, beber, comer e tantas outras coisas que são lícitas, elas se tornaram o tudo. Elas fizeram aquelas pessoas mergulhar profundamente nesse tempo, não levando em consideração nem a eternidade, nem o Deus que criou todas essas coisas. Esse é o grande perigo de viver esse tempo nosso, marcado por tantas coisas que já
ganharam o seu coração. Nós vivemos, passou agora, semana passada, a gente estava indo, não sei se acabou, já que eu estou meio por fora, mas os negócios da Black Friday lá, não é? Não acabou? Já acabou, né? Não acabou, não? Não, então tá aí, né? Você está recebendo propaganda de todos os lados. E a nossa cultura, ela trabalha muito dando para a gente um propósito de vida, um sentido. Então você tem que... chegou o tempo de comprar, chegou o tempo de festa, carnaval está chegando, então é o tempo de extravasar, de libertar, para a gente poder atingir todos os nossos prazeres e gozar de uma felicidade que a gente não pode o resto do ano. Há o período de dia X, dia Y e dia outra coisa, de comprar chocolate, de vender, e de agora é roupa nova, ano novo, e a gente tem todas essas datas muito bem articuladas que vão ditando os ritmos da nossa vida, nos deixando mais ansiosos ou com sensações de segurança. Então eu começo a ficar ansioso, porque está chegando o ano novo e eu preciso trocar meu carro. Porque ano novo, carro novo, casa nova, roupa nova. Não é isso? Está chegando a expectativa do dia tal e eu preciso fazer isso, eu preciso ir lá. Então a gente, perceba bem, há alguma coisa de errado em você, sei lá, celebrar um aniversário? Não há problema nenhum nisso. A questão é que essas coisas, elas às vezes nos colocam numa consciência de que só existe isso, e de que a vida é somente isso, e que se você não puder corresponder a essas datas, a esses ritmos, você está fora, você não está vivendo, você não está sendo feliz, você não está... Então eu preciso, e esse consumismo, esse materialismo, vai roubando da gente uma coisa tão preciosa, que pessoas morreram no passado, que pessoas estimavam essas coisas com a sua vida, que é a mensagem do Evangelho, que é uma mensagem de libertação, não só para esse tempo, mas é uma mensagem de libertação para o futuro, de que agora Cristo ressignificou a nossa existência, a nossa forma como nós interpretamos alegria, prazeres, felicidade, como nós reinterpretamos todas as coisas. Agora nós podemos ser plenos em Deus. Então, se você não conseguir atingir a expectativa da nossa cultura para um ideal de felicidade ou de segurança, tudo bem. A questão é, você atinge uma expectativa bíblica de ser um cristão segundo a Bíblia, segundo os ideais que a palavra de Deus diz. Os princípios, o que é sabedoria, alegria, segurança e tantas outras coisas, o que significa ser amado do ponto de vista bíblico. Porque se você aprender a viver e receber essa mensagem do Evangelho como a esperança e fundamento da sua vida, então você vai ser uma pessoa provavelmente menos ansiosa. No mínimo, menos ansiosa. Menos agitada por qualquer vento, não só de doutrina ou de tendência, ou de modismo. Talvez você seja uma pessoa mais centrada, leve, uma pessoa mais focada. E os ídolos, quando chegarem a fazerem grandes tentações, eles não vão conseguir sucesso, prosperar. Por quê? Porque o seu coração já foi conquistado por Deus, a sua imaginação já foi permeada pelas belezas do que significa reino de Deus. Então, você deseja isso? Essa é a grande questão. A gente poderia fazer duas perguntas aqui nessa manhã. Primeiro, você está preparado para a volta de Cristo? Segunda coisa, você deseja isso? Essas são duas questões. Você está preparado? Você deseja isso? É algo que você imagina como algo favorável na sua vida? Ou você fala assim, não, podia, mas não podia ainda, né? Tem umas coisas boas para viver ainda, não quero perder essa vida, mas é justamente essa questão do apóstolo Paulo, quando ele diz que ele não sabe o que é melhor. Você morrer e estar com Cristo, porque é a única maneira, já que Cristo não veio. Já que Cristo não veio, o que é melhor para o cristão? Morrer, estar com Cristo. Mas por causa de vocês, o apóstolo Paulo dizendo, mas por causa de um trabalho que eu tenho que realizar, por causa de uma missão que precisa acontecer, por causa do evangelho que precisa chegar a outras pessoas, eu prefiro estar. Mas o meu desejo é estar com Cristo. Então o cristão, ele não tem nenhuma outra coisa nesse mundo que o atraia mais do que a promessa de que um dia ele poderá estar com Cristo e viver essa grande realidade do reino vindouro. Versículo 39. E não perceberam até que veio o dilúvio
e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será levado e outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e outra será deixada. Perceba bem, não confunda, a mensagem do Evangelho é uma mensagem que proclama salvação e juízo. A gente prega o Evangelho de maneira geral para as pessoas. Infelizmente, na vinda de Cristo, algumas pessoas serão salvas e outras pessoas devidamente punidas. Que mensagem que deve mexer com a gente? Primeiro, deve gerar na gente um temor. Porque quando nós olhamos para as pessoas, sejam elas cristãs, não cristãs, nós percebemos que o pecado afetou toda a realidade humana. Que se não fosse a graça de Deus, você também estaria nesse pacote. Naquele grupo que a vinda de Cristo representa para eles não salvação, mas juízo. Então, quando nós olhamos para a nossa salvação, quando nós olhamos para aquilo que é realizado em Cristo em nosso favor, nós nos alegramos, em júbilos. Por isso que a gente canta, por isso que a gente adora, levanta as nossas mãos. É por isso que nós fazemos o que fazemos, porque nós fomos agraciados com tamanha riqueza. Fomos salvos, os nossos pecados foram perdoados. O dom da vida foi nos dado. E nós podemos, então, celebrar, mas perceba bem, pessoas estarão trabalhando, tendo as suas vidas. Talvez você, mamãe, que leva o seu filho lá na praça, no playground lá, aquelas mulheres estarão lá, você não sabe quem é quem. Algumas, a vinda de Cristo para elas representará grande juízo, enquanto para outras pessoas salvação. No seu trabalho, colegas de trabalho, vocês fazem a mesma coisa. A vida moral talvez, inclusive, seja muito parecida. Entendeu? Talvez vocês sejam 2 gente boa, 2 ótimos trabalhadores. Isso aqui destrói qualquer tipo de salvação pelas obras. Entendeu? Porque pode ter duas mulheres no moinho. As 2 mulheres fazem serviço igual. Elas estão lá no mesmo tempo. Poderiam até, inclusive, ser irmãs. Mas a Bíblia diz que para uma, a vinda desse Filho do Homem será algo positivo. No entanto, para a outra, não será. Representará juízo, como foi nos dias de Noé. Imagine isso. A expressão Filho do Homem, que foi repetida aqui, tanto no versículo 37, quanto no versículo 39, e vai ser repetida mais adiante no versículo 44, é a expressão que aparece lá em Daniel, capítulo 7, do 13 ao 14. Eu estava olhando nas minhas visões, visão de Daniel, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem, dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Esse filho do homem é aquele que recebe a autoridade do ancião de dias, para governar entre as nações. A mensagem de que Jesus veio, essa mensagem precisa ficar muito bem clara para nós, de que o nosso Salvador também é o Rei do Universo. De que o nosso Salvador é aquele que tem poder e autoridade para governar o universo. E agora, por meio da fé e por meio dessa nova vida que nós recebemos nele, nós também somos governados. Nós dizemos para as pessoas no mundo que há um Senhor e Deus, e esse Senhor e Deus é Jesus. A chegada de uma criança, e você vê nas representações um bebê na manjedoura, não pode apagar a seriedade dessa mensagem. Quando você olha para aquele recém-nascido e vê ele naquele lugar humilde, em situações precárias, você não pode confundir aquilo com falta de poder, autoridade. Nós estamos falando do seu rei naquele lugar, aquele que é todo-poderoso. Na sua vinda, todos, sem exceção, ímpios e justos, anjos e demônios, todos eles se prostrarão diante dessa realeza. Todos proclamarão em uma única voz que esse é o Senhor, o Deus verdadeiro, o Rei de todo o universo. Perceba bem essa é a mensagem do Evangelho. Nós nos preparamos para o Natal, para o nascimento, mas nós nos preparamos para essa vinda, onde nós poderemos, com alegria, nos dobrar e confessar essas verdades,
porque elas foram reais para a gente hoje. Elas são reais para a gente hoje, nessa vida, nessa oportunidade. Por isso que a Bíblia fala tantas e tantas vezes, se hoje escutares a palavra de Deus, a proclamação das palavras de salvação, hoje é o tempo de salvação, hoje é o tempo de arrependimento, hoje é o tempo de nós nos dobrarmos diante desse Senhor e Deus, desse Cristo, e podermos celebrar. Hoje, o Filho do Homem, aquele que tem autoridade, aquele que é poderoso, quando você olha para os salmos messiânicos, e esse é um bom exercício para você, tá bom? Esse ano nós não compramos os lecionários, mas de propósito, que você deve ter muitos devocionais de Natal, devocional de Advento, esse seria um tempo para você ir pelas Escrituras e procurar os textos messiânicos. Leiam as profecias messiânicas, leiam os textos que apontam para a vinda de Jesus. Veja como isso já foi cumprido em certa maneira na chegada do Messias e como ainda resta alguma coisa para a sua segunda vinda. Se encante, fique trêmulo, olhe com atenção todas essas verdades, porque certamente nós veremos essas coisas sendo cumpridas, essas palavras, essas promessas sendo cumpridas. Olhe para isso com atenção e veja o Filho do Homem. Salmos capítulo 2 é um salmo tão importante, ali diz sobre um Messias, que é ungido, um rei que é ungido por Deus, é aquele que recebe autoridade e uma vara de ferro, um bastão de ferro, e tem poder para despedaçar as nações. É isso que vai acontecer nos últimos dias. Esse neném que nós celebramos na chegada do Natal é o mesmo que tem autoridade para despedaçar as nações. Mas perceba bem que, diante de toda mensagem assombrosa de juízo, há também uma mensagem de salvação. E nos Salmos diz isso: beijem o Filho do Homem, beijem o ungido, beijem o Messias, beijem agora, ou seja, se prostrem, reconheçam, sejam vencidos agora no coração de vocês. A mensagem do Evangelho, estava falando isso essa semana, não é a mensagem de que nós estávamos todos soltos vivendo nossas vidas em um campo e veio um rei de outros lugares, outras terras, e chegou e falou: gente, paz e alegria. A mensagem do Evangelho, principalmente o apóstolo Paulo, faz questão de enfatizar isso. Nós éramos inimigos de Deus. Nós éramos um exército alinhados e unidos contra Deus. Contra Deus. Nós estávamos não só perdidos em nossos delitos e pecados, mas nós estávamos intencionalmente contra Deus, fazendo guerra contra Deus, aliado às forças das trevas contra Deus. E de repente vem o Messias caminhando, cavalgando, e vem ele contra nós. E ele, com essa barra de ferro nas mãos, em vez de simplesmente nos despedaçar, nos vence no nosso coração. Sim, o nosso coração é despedaçado diante da mensagem do Evangelho. Em vez da gente esperar o nosso fim, esse Messias apresenta para nós salvação, redenção, nova vida. Se não fosse suficiente a mensagem de proclamação de perdão, nós somos convocados a se tornar participantes do seu reino, filhos amados, cooperadores, sacerdotes, tantas outras expressões que aparecem ali. Que incrível isso! Mas olha só, inimigos são feitos amigos e aliados, e hoje nós vivemos essa realidade, em que as pessoas não precisam ser despedaçadas, elas não precisam de receber o juízo, para que elas possam perceber o poder, a autoridade e quem é o Messias. Nós podemos fazer isso hoje pela fé, crendo nele, depositando nossa confiança, esperança e a nossa vida nele, no altar dele. Por isso a mensagem hoje é uma mensagem de creia, se arrependa dos seus pecados, seja salvo. Porque se você escutar esse sermão, ou pessoas próximas da gente escutam essa mensagem com certa frequência e permanecem rejeitando isso em seu coração, grande lamento e terror vem por aí. Tristeza. Elas serão punidas, o julgamento vem contra elas. Versículo 42, não menos importante, portanto, vigiem. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem
em que dia virá o Senhor de vocês. Na Bíblia de vocês aí, essa palavra vigiem, tem alguma outra tradução que trabalha outra palavra aí? Me ajuda aí. É vigiem mesmo? Estejam preparados. Vigiem, estejam preparados. Alguém tem alguma outra variação? É isso, né? Vigiar. A palavra grega aí é a que dá origem ao nome Gregório, né? Gregório significa o vigilante. Aí, ó, bom nome para você dar para o seu filho aí se for nascer. Ok? Que está em alerta, aquele que está preparado. Vigie significa viver uma vida santificada, uma vida consciente da vinda de Cristo, consciente do juízo de Deus que se apresenta. Nós confessamos isso no credo. Nós cremos em Jesus Cristo que um dia voltará para julgar os vivos e os mortos. Nós cremos nisso. Nós vigiamos, nós estamos prontos. Nós sabemos disso. Andar vigilante significa isso. Você não pode se distrair. É interessante, ter um vídeo antigo do John Piper na internet, bem antigo mesmo, chama Faça Guerras. Quem já viu esse vídeo assim? É antigo, né? Um dos primeiros, né? E aí na pregação, é um trecho da pregação do John Piper, e ele fala assim que um soldado, quando ele está no campo de batalha, ele está atento o tempo todo. Ele está atento a qualquer barulho, ao vento que vai mexendo as árvores, porque se um galho quebrar, e ele perceber que isso é o inimigo, ele está pronto para agir. E a mensagem é uma mensagem chocante de que você precisa estar atento, como um soldado está no campo de batalha. Vai chegar o tempo de descanso, vai chegar um tempo que você vai poder baixar a guarda e falar, ok, mas enquanto você vive nesse mundo, nessa vida, esteja atento, não se distraia, continue focado na mensagem da vinda de Jesus. A sua vinda está próxima, é chegado o reino de Deus, e o rei desse reino vem, é isso que nós cantamos. A pessoa vigilante mantém os seus lombos cingidos, sua lâmpada acesa, tantas expressões que aparecem no Novo Testamento para mostrar que nós devemos estar vigilantes. Não se distraia, meu irmão. Quando você viver essa vida que pode haver tanta beleza, e eu adoro isso, olhar para essa vida, ainda apesar desse mundo caído, apesar de muito pecado ainda, nós conseguimos encontrar beleza em uma família que se reúne para almoçar, num lugar que nós passeamos, em tantas coisas extraordinárias, numa música que nós podemos escutar. Não se distraia, que isso não roube a sua atenção, pelo contrário, que isso seja um outdoor, apontando para o rei que vem, o nosso Messias. Eu queria que a gente ainda pensasse isso, né? Por isso, versículo 44, por isso estejam também vocês preparados, né? Vigilantes e preparados, porque o Filho do Homem virá a qualquer hora, ele virá repentinamente, em uma hora em que vocês menos esperam. Se você fosse um pai de família, é a linguagem que Jesus vai usar, se você aí que está na sua casa, soubesse que ladrões marcaram uma hora para invadir a sua casa, quais seriam as suas medidas? Né? Eu tenho alguns policiais e irmãos da segurança pública que eu sei que eles fariam, né? Mas você não se prepararia? Você não faria alguma coisa, acenderia as luzes, pegaria alguma coisa para se proteger a sua família, ou fecharia, ou trancaria, não sei, guardaria aquilo de valor, ligaria para a polícia, não sei. Mas se você soubesse, você estaria preparado, você não seria pegado de surpresa. A grande questão do ladrão é isso, ele conta com a gente não estar preparado. E a gente simplesmente, quando viu, já era, não é isso? Quando viu, já era. Mas e se você soubesse que Jesus vem à noite, ou de dia? No início do texto é de dia, no final do dia é à noite. Ninguém sabe o dia ou a hora, se é de dia ou se é de noite. Mas se você soubesse que Jesus vem, nós somos alertados e nós seremos alertados aos próximos domingos, Jesus vem. Você não estaria preparado? Se prepare. Se prepare para essa chegada, se prepare para esse encontro. Viva uma vida digna, uma vida santa, uma vida que está pronta para dizer para Jesus,
estava esperando esse momento, eu tenho tanta coisa para te falar. É a mesma coisa, você espera um amigo chegar de viagem, ele marcou com você no aeroporto ou na rodoviária, ele te disse a hora, você não vai ser pego de surpresa. Você está preparado, as conversas já estão guardadas, eu tenho tanta coisa para te dizer, eu tenho tanta coisa para te falar. Não é isso que a gente faz? É quando a gente vai se encontrar, é o casal de namorados ali, apaixonado, fica a semana toda, não pode encontrar e fica louco para o final de semana, e aí eles estão doidos para se encontrar, tem tanta coisa para ser dita, e eu preciso organizar o pensamento, senão não vai dar tempo de fazer tudo, tem que te levar em todos os lugares, tem que viver tudo. Então nós estamos com essa mesma expectativa de encontrar logo com o nosso Senhor, porque o Senhor virá. E nós temos tanta coisa para fazer, eu tenho tantas perguntas para fazer, eu quero ver, enfim, quero tocar, eu quero viver essa experiência, eu quero experimentar o novo céus e nova terra, eu quero saber o que significa ter um corpo glorificado, eu quero saber o que é isso, não ser mais afetado pelos pecados. Eu quero isso. E eu desejo isso para as pessoas que eu amo, as pessoas da minha volta também estejam preparados, vigilantes, esperem atentamente o Filho do Homem. Há 2 textos para me finalizar aqui. O texto de Isaías e o texto de Romanos complementam a nossa reflexão dessa manhã. O texto de Isaías nos enche de esperança. Eu separei 2 versículos para a gente, versículo 3 e 4 de Isaías, capítulo 2, que diz assim: Venham, subamos ao monte do Senhor e ao templo do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos na sua vereda. O desejo de subir ao templo, para que no templo possa ser exposto a palavra de Deus, as verdades de Deus, para que a gente possa andar na verdade. Como o Wilker disse muito bem algumas vezes nesse culto, o templo de Deus é agora o próprio corpo de Jesus, ou a igreja de Jesus. Agora é aqui o lugar da presença de Jesus, e eu não estou falando da congregação, missão 16:8, mas a igreja de Jesus, onde há essa diversidade, essa milhares e milhões de pessoas, a igreja de Jesus, a habitação de Deus, onde a palavra é pregada, a verdade é dita, e nós podemos então andar nessas veredas. Você agora pode experimentar um pouco do que é esse tempo vindouro, porque de Sião sairá a lei, e a palavra do Senhor de Jerusalém, é de Jesus. Olhar para isso aqui, não olhar para Jesus é muito difícil, porque de Sião sairá a lei, e a palavra do Senhor é o verbo, a palavra de Deus que se fez carne, habitou entre os homens, cheio de graça e de verdade, nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito de Deus. É a palavra de Deus que veio de Jerusalém, nasceu em Belém, nasceu para a nossa alegria. Versículo 4. Ele julgará entre as nações e corrigirá muitos povos. Estes transformarão as suas espadas em lâminas de arados e as suas lanças em foices. Nação não levantará espada contra nação, nem aprenderão mais a guerra. Eu anseio por esse dia, um mundo marcado por guerra, violência, onde nós sabemos fazer o mal, onde nós sabemos fabricar todo tipo de ferramenta para matar, onde a gente sabe fazer o mal contra as pessoas que foram criadas à imagem e semelhança de Deus. Esse Deus que venceu o nosso coração, que nos conquistou no coração, precisa conquistar tantas pessoas ainda no nosso mundo, para que um dia aqueles que lutaram um contra os outros possam deixar suas armas no chão, porque não haverá mais guerra, nenhuma necessidade, o pecado não jamais dominará o nosso coração. Irmãos não precisam ir mais contra irmãos, porque esse tempo chegou. Esse tempo chegou, eu anseio por esse dia. Eu não anseio só porque eu quero que Deus me livre dos problemas dessa vida, uma doença, falta de dinheiro, não. Eu anseio porque a gente ainda não viu o melhor, a gente ainda não viu o que é ser gente de verdade, ver toda a beleza da criação, mas um dia nós veremos
Já pensou essa pessoa que você tanto ama que está do seu lado aí? Deus nos dá a oportunidade, às vezes, de a gente casar com uma pessoa que a gente tanto ama. Imagina essa pessoa que você ama sem pecado, que coisa maravilhosa. Nós veremos ainda, teremos essa oportunidade. Você tem amigos, você ama seus amigos? Imagina essa pessoa sem pecado. Se com pecado essa pessoa já é uma pessoa amável, imagina sem pecado, sem a mancha. Romanos capítulo 13, o apóstolo Paulo recupera esse assunto. Romanos 13, do 11 a 14, ele diz assim: digo isto a vós outros, que conheceis o tempo. O apóstolo Paulo sabia, vocês conhecem o tempo, não é novidade para vocês. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora, mais perto do que quando no princípio cremos, cada vez mais perto. Vai alta noite, vem chegado o dia, deixamos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias ou bebedices, não em impudices, nem dissoluções, nem contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Essa é a maneira como nós esperamos a Deus. Isso é o andar vigilante. É quando nós buscamos uma vida santa, nos livramos dos pecados, da inveja, da malícia, das facções, dissensões. Quando nós, através da palavra de Deus, vamos buscando viver uma vida cada vez mais pronta, santa e pura, para que no dia nós possamos ser encontrados assim. Lembre-se, o Senhor Jesus voltará e buscará uma noiva sem ruga e sem mácula. Eu sei que isso aqui vai parecer uma coisa muito católica aqui, mas eu queria que a Lívia projetasse para a gente uma oração. E eu queria que a gente fizesse essa oração juntos. Vocês conseguem ler aí? Mais ou menos quem está aí no fundo, né? Mas vamos tentar. Eu vou ler, vocês me ajudam. É a nossa forma de... nossa oração escrita dessa manhã, tá bom? Deus onipotente, dá-nos a graça de rejeitar as obras das trevas e vestir-nos das armas da luz, durante essa vida mortal, em que teu Filho Jesus Cristo, com grande humildade, veio visitar-nos, a fim de que, no último dia, quando Ele vier em sua gloriosa majestade, para julgar os vivos e os mortos, ressuscitemos para a vida imortal, mediante Jesus Cristo, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, agora e sempre. Amém. Amém. Feche seus olhos, vamos orar uma última vez. Jesus, ansiamos pelo dia em que nossos pés estarão dentro dos portões da Nova Jerusalém. Até esse dia, enquanto viajamos para casa, guia e protege a tua igreja. Sê nossa unidade, reveste-nos da verdade e conserva-nos em paz. Oremos em nome de Jesus Cristo. Amém.